Hoje aqui nós temos o Haroldo Vansan, nossos conselheiros do nosso Conselho Consultivo. Então, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco hoje, muito feliz de tê-los como conselheiros. São professores da Fundação Dom Cabral, são pessoas experientes que têm uma bagagem de vida fantástica. Então, eu gostaria de começar falando, Haroldo e Vansan, fale um pouquinho o que é o Conselho Consultivo de uma empresa. Vamos lá, Vansan. Por favor, começa, Haroldo. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de gravar esse podcast. Um conselho de administração é um órgão que ajuda a administração, ajuda os gestores a realizarem seu trabalho. O conselho de administração está no contexto de uma coisa que chama governança corporativa, que é esse trabalho de ajudar a gestão a realizar seu trabalho. Talvez a melhor maneira de explicar aqui que é essa governança corporativa, onde o conselho faz parte, é a gente levar em consideração os pilares da governança. São basicamente três, transparência, equidade e prestação de contas. Vamos começar pela transparência. A transparência é garantir que tudo que se faz na empresa é do conhecimento de todo mundo, as relações são abertas, são honestas, são bem tratadas, nada é escondido, nada é debaixo do tapete, que tem muito a ver também com a ética, que é um dos pilares da governança. A justiça, a meritocracia, a equidade, uma coisa importante, que cada um participe do bolo que se cria na empresa, na justa contribuição que deu à formação desse bolo. E, obviamente, a prestação de contas. As pessoas precisam prestar contas do que estão fazendo, do que estão realizando, até para que possam se beneficiar com isso, possam receber uma contrapartida pelo seu esforço e pela sua entrega do que fazem. Então, prestação de contas, ética, equidade, esses são valores importantes para a governança corporativa. O Conselho de Administração é um órgão formado por pessoas, um colegiado, onde essas pessoas, algumas de fora e alguns de dentro, ajudam na gestão, aportando conhecimento, trazendo conhecimento. Por exemplo, eu e o Vansan, como disse o Marco Antônio, somos professores da Fundação Dom Cabral. O Vansan em gestão e estratégia e eu sou professor de finanças. A gente tem uma história não só na academia, mas uma história no mundo executivo. Já trabalhamos como executivos em várias empresas, já conhecemos as dores que vocês enfrentam na gestão, na execução, no dia a dia de uma empresa. Então a gente vem ajudar, é mais uma ajuda, mais uma contribuição que a gente traz para ajudar na gestão. E de maneira mais voltada especificamente para Patrus, o que é de muito interessante no Conselho Consultivo da Patrus é que é um conselho que tem um propósito, ou seja, ele traz todos esses elementos que Haroldo descreveu, mas principalmente ele tem como objetivo de tornar a Patrus uma empresa maior, uma empresa melhor e uma empresa perene, uma empresa profissionalizada, uma empresa que vai desenvolver uma liderança que vai levar essa empresa por muitos anos ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento. E isso tem sido uma experiência muito interessante, muito bacana junto ao Marco e ao Marcelo e junto a toda a equipe de gestão. Essa esfera da governança que representa o Conselho Consultivo é uma esfera, obviamente, que só funciona adequadamente quando ela pode contar com uma esfera de gestão que funciona bem. Então, a gente acompanhar, promover melhores práticas, mais transparências, uma prestação de conta, aquilo que a gente chama em gestão de accountability, ou seja, a necessidade e a obrigação dos executivos prestarem contas das suas decisões frente a um órgão colegiado, um grupo de pessoas que é o conselho, que representa de alguma maneira o capital, que representa de alguma maneira o olhar do capital sobre o que a empresa está fazendo, está desenvolvendo e está
propondo para a sociedade, né? Num olhar que não se limita apenas, quando eu falo olhar do capital, que não se limita apenas aos acionistas, né? Mas que envolva todos os stakeholders que trabalham ou se beneficiam das atividades da empresa. Eu estou falando de colaboradores, eu estou falando de fornecedores, eu estou falando de clientes e eu estou falando da própria comunidade ou das comunidades, já que a Patrus é uma empresa que é espalhada geograficamente, que sejam uma empresa que contribui com o crescimento socioeconômico do país. Tá? Então esse é o nosso propósito e esse é o motivo pelo qual esse conselho se reúne, discute, briga, né, Marco Antônio, de vez em quando e de maneira colegial chega a tomar decisões para o futuro da companhia. O Vincent colocou um negócio importante aqui que eu gosto, Vincent, que é essa ideia de que o Conselho contribui para o crescimento, para a perenidade, para a sustentabilidade da empresa no longo prazo, né? Mas em benefício de todos os colaboradores e dos investidores, dos acionistas. É uma empresa perene, uma empresa que cresce, uma empresa que se desenvolve, ela cria oportunidades, né? Então nós estamos falando de crescimento em inovação, em tecnologia, em crescimento físico mesmo, né? Isso gera benefícios para todos nós, né? Todos nós, os investidores, os colaboradores e todo mundo, fornecedores, todos aqueles que vivem e atuam em relação à empresa. É isso aí. E uma coisa, só complementando, que é muito gratificante também para o Conselho, é estar numa empresa que tem uma consciência social tão desenvolvida, né? Ou seja, uma empresa que diz, bom, também existimos para o bem. Na verdade, né, uma empresa só cria conselho de administração ou consultivo de administração quando tem esses valores que eu acabei de citar, né? Ética, transparência, a prestação de contas no sentido de verificar se todo mundo está de fato contribuindo e se preocupar com as recompensas e tudo mais, né? Há que se ter uma cultura de respeito às pessoas, de valores muito fortes, né? É impossível criar um conselho de administração sem que haja esses valores fundamentais da governança. Então, muito obrigado pela aula. Vou colocar aqui o seguinte: nosso objetivo foi trazer a Dom Cabral para dentro da Patrus. São dois professores, o Haroldo, professor de finanças, o Vincent, professor de estratégia. Tem várias, nós estamos levando os nossos problemas para dentro do conselho, estamos ajudando a solução dos nossos problemas. Tem uma questão evolutiva da companhia, tem a questão de transformar a companhia, então vem nos ajudando nesse momento aí de crescimento da empresa. Agora o ponto é o seguinte, queria perguntar para os dois professores, qual que é a emoção deles de fazer parte da Patrus Transportes? Está nos ajudando a levar a empresa para o futuro. O que é fazer parte do conselho da Patrus? Qual é a impressão quando chegou aqui na Patrus? Como é que eles estão enxergando a nossa cultura, o nosso jeito de ser? E aí, palavra de vocês. Vamos lá, Haroldo. Em primeiro lugar, eu acho que é uma honra fazer parte desse projeto. Primeiro que nós encontramos uma empresa maravilhosa, a empresa já está construída, né? Vocês chegaram até aqui com esse time maravilhoso que vocês têm de colaboradores, uma história importante que começa por uma família empresária dedicada a isso, né? Então é uma honra poder chegar numa empresa já formada, com uma marca forte, como a Patrus Transportes, e chegar para contribuir para uma nova onda de desenvolvimento, uma nova onda de crescimento. Então eu me sinto profundamente motivado. E especificamente com relação aos valores da organização, a cultura, eu sou encantado com a cultura dessa empresa, com a alma. Essa empresa é uma empresa que tem alma, né? Uma alma de felicidade, uma alma de acolhimento. Eu me sinto acolhido. Eu acho que existe um bem-querer muito forte dentro dessa empresa, que é originária dessa família. A família que construiu essa empresa tem um bem-querer pelas pessoas, né? E eu sinto muito esse bem-querer aqui dentro, um acolhimento. As pessoas aqui são muito bem acolhidas, são muito respeitadas, e eu me sinto profundamente feliz e motivado de estar aqui contribuindo na continuidade desse maravilhoso legado que começou com o pai dos hoje executivos, o Marcelo e o Marco Antônio.
Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui, Marco? A Patrus é uma empresa sedenta por aprender. Isso é muito bacana, isso é algo que vocês têm que preservar. Né? E uma empresa sedenta por aprender é também uma empresa humilde, né? Que diz assim, pô, eu não sei tudo. Tá? Cresci, aprendi um monte de coisas, mas ainda tem muito por aprender. Tá? Eu tive o privilégio de fazer de conduzir o planejamento da Patrus, o último que foi feito em 2021. Era um momento muito curioso, saída de pandemia, todo mundo do transporte, da logística em transformação, e eu me deparei com um grupo de executivos, repito, sedentos por aprender, sedentos por discutir, sedentos por fazer e conduzir uma reflexão profunda sobre o futuro da empresa dentro de um cenário de transporte, repito, em transformação. E essa particularidade da Patrus Transporte se mantém até hoje, né? E a gente tem vivido isso muito dentro do conselho. Os desafios são enormes, a movimentação e a transformação do mercado é enorme, mas a gente tem o prazer e o privilégio de conviver com executivos e acionistas que olham para a transformação como carregada tanto de oportunidades quanto de ameaças, né? E isso, para nós, é algo extremamente importante. É uma empresa de controle familiar, de alma familiar, de sensibilidade familiar, mas também com um olhar, né, de perenidade, sobre um olhar de transformação, de desafio, de tecnologia, de inovação, que é extremamente desafiador para conselheiros e que tem sido uma bela aventura. Muito obrigado pela aula, parte 2. E essa questão de aprender, né? Nós temos que evoluir, o mundo está em transformação e nós temos que nos transformar. Temos que evoluir, revisitar a nossa cultura, trazer novos conceitos de gestão. Então nós estamos caminhando rumo ao futuro. Eu queria que você falasse para os nossos colaboradores aqui um pouquinho de liderança. Eu queria que você falasse assim, do papel do líder. O que vocês aprenderam de liderança? Quais são assim, as grandes características que o líder precisa ter na gestão e nesse mundo que está em transformação, em processo constante de transformação? O que é um líder? O Marco Antônio, em primeiro lugar, nunca se discutiu tanto liderança nas escolas de administração, nas escolas de negócio, né? Anteriormente se discutia muito sobre chefes, gestores, mas hoje uma das maiores discussões nas escolas de negócio é sobre liderança, né? E essencialmente um bom líder é aquele que consegue extrair os melhores resultados do seu time, deixando-os felizes, realizados, né? Então eu acho que talvez tem muitas coisas relativas à liderança que a gente pode conversar, atributos, competências e tudo mais. Então eu vou dar minha opinião muito em termos pessoais. Eu acho que um bom líder é aquele que, em primeiro lugar, tem uma forte empatia com as pessoas. Um líder precisa de gostar de pessoas, né? Então esse, para mim, é o grande ponto de partida. E gostando de pessoas, extrai resultado dessas pessoas respeitando as suas competências, ajudando-os a se desenvolverem para entregarem resultados. Então eu acho que um líder tem que ser um agente de desenvolvimento dos seus colaboradores, muito forte, com muita sensibilidade humana para respeitar as diferenças do seu time, a contribuição que cada um pode dar para o seu time, perceber que a colaboração é mais importante do que uma relação que a gente chama de comando-controle, ou seja, um líder não é aquele indivíduo que jamais determina o que se faz e cobra resultados. Um bom líder é aquele que envolve o colaborador no diagnóstico, na busca da solução do problema e ajuda esse liderado a solucionar ou entregar o resultado. Eu acho que é isso, deixando realizado, quer dizer, ajudar ele a ter um propósito. O colaborador tem que ter propósito, não é só uma questão de remuneração. As pessoas não são mais felizes apenas com salários.
As pessoas não são felizes mais com a segurança de um emprego. As pessoas hoje têm propósitos. As pessoas trabalham na Patrus pelos valores da Patrus, pelo que elas podem aprender na Patrus e pelo tanto que elas podem ser felizes na Patrus. É isso. Lógico que a remuneração é importante, mas já não é tão importante quanto era no passado. Hoje as pessoas precisam se realizar e o líder precisa de compreender isso e ajudar as pessoas a encontrarem seus propósitos, ajudar a encontrar o caminho da felicidade das pessoas, entregando resultado sem nenhuma poesia, porque afinal de contas a empresa tem que dar lucro para prosperar. Quando a gente fala que a empresa tem que ser perene, crescer e tudo mais, ela precisa gerar lucro para isso tudo acontecer. Salários vêm de resultados que são construídos pelas pessoas, com a ajuda e contribuição dos líderes. É um assunto palpitante, se deixar eu fico aqui 2 horas falando sobre liderança, mas essencialmente o líder precisa gostar de gente, gostar muito de gente. Mas esse termo, voltando a esse termo de liderança, ele é um tema realmente fascinante e o nosso trabalho, nossa profissão, que faz com que a gente trabalhe com muitas empresas diferentes, com líderes diferentes, foi muito rico ao longo desses anos todos para ver líderes trabalhando, operando. E o que sempre me chama a atenção, primeira característica do líder, a boa notícia é que é a sede por aprender, né? Que é uma característica que eu disse que a gente encontra muito na Patrus, né? E o segundo ponto é a confiança, Marco. Me chama muita atenção como os líderes gostam de pessoas, mas confiam nas pessoas. Ou seja, esse é o ponto principal. Sabem extrair o melhor de cada indivíduo e tornar um grupo maior do que a soma dos seus indivíduos. Essa é a grande característica. E aí, nessas convivências com líderes, eu tive a oportunidade uma vez, pela fundação, de ter uma reunião a sós durante uma manhã inteira, almoçamos juntos com o Clóvis Tramontina, né, presidente da Tramontina, cliente da Patrus, e uma hora ele virou para mim e falou: Vansan, a maior lição de liderança que eu aprendi é aprender a fazer a pergunta certa. E sabe qual que é a pergunta mais certa que um líder pode fazer? A pergunta é a seguinte: qual que é a sua sugestão? Porque na minha experiência os liderados trazem inicialmente um problema para o líder. Tá? Mas na maioria das vezes eles param na apresentação do problema. O problema é esse, o que eu faço? Se o líder responde, ele para de desenvolver a pessoa. Então a melhor pergunta que o líder pode fazer no seu ato de liderança é: qual a sua sugestão? Vai em frente. Eu confio na sua resposta. Confio na solução que você vai trazer. E aí, como líder, obviamente, eu vou avaliar essa resposta e, eventualmente, direcionar, desenvolver esse colaborador para ter uma resposta mais sofisticada, mais completa. Mas ela nasce da confiança. Me apresenta. Qual que é a sua solução? Eu achei essa experiência e essa resposta fantástica. Com um grande líder de uma grande empresa. Né? Fantástico. Avança, eu vou assistir novamente, porque a aula aqui está fantástica. Eu vou passar a minha experiência de líder. Eu, como líder, o que eu mais gosto é deixar o liderado brilhar. Eu não quero protagonismo para mim. Eu quero que o meu liderado tenha o protagonismo. Esse é um ponto que historicamente, eu uso na minha forma de gerir. A questão de aprender, já que o Vansan falou, eu estou em processo constante de tentar aprender, de reaprender nesse mundo, vamos dizer, VUCA, nesse mundo de transformação. Então eu estou constantemente, Bárbara, minha secretária, vê a quantidade de livro que eu compro, que eu busco me atualizar com informação e conhecimento. Então nós estamos hoje no mundo digital, o podcast, o videocast é uma oportunidade, a Fundação Dom Cabral, hoje no YouTube, você tem milhões de cursos, milhões de oportunidades de aprender e de se atualizar. Então, mas vamos lá, eu queria um ponto, assim, vocês dois, como professores, executivos, que têm uma experiência de vida assim, fantástica, o Haroldo na finanças, o Vansan, esqueci de ressaltar que é belga, veio do Brasil, eu queria que vocês falassem assim, se pudesse voltar no tempo, o que vocês fariam de diferente na vida? O que vocês cometeram de erros ou não cometeram erros
nenhum na vida, não fazer nada de diferente. O que vocês podem passar hoje para a juventude que está assistindo? O que faria hoje nesse processo? O que você sugeriria hoje nesse processo? Ou o que vocês falam para os seus filhos? Como viver nesse mundo em transformação, esse mundo digital, esse mundo diferente do tempo passado? Vamos lá, Haroldo. Bom, ao invés de falar aqui que eu faria diferente do que eu fiz, porque eu sou de uma outra geração, o mundo mudou completamente, os meus erros, e cometi vários erros no passado, talvez os erros que sejam cometidos pelos jovens de hoje sejam muito diferentes dos erros que eu cometi lá atrás, né? Porque o mundo mudou muito. Mas observando e sendo muito curioso sobre essa juventude, né? Porque eu gosto de gente, muito mesmo, o que eu poderia dizer para essa juventude é que seja menos imediatista, né? Existe uma ansiedade grande do jovem que os resultados sejam imediatos, né? Eles são hoje muito mais capacitados do que eu era na minha época, né? Estou me referindo à profissão, né? Eu acho que eu tive uma boa formação acadêmica, muito boa formação acadêmica para a minha geração, mas hoje os jovens de hoje são muito mais preparados academicamente do que eu era na mesma idade que eles têm hoje. Mas vocês jovens, vocês têm um problema, vocês são muito imediatistas. E o resultado não acontece no curto prazo. Os resultados demoram anos. Então há que se ter paciência, tolerância. É fundamental isso. Vocês vão ter sucesso, inexoravelmente, se vocês se esforçarem, se vocês perseverarem, se vocês tiverem foco. Mas vocês não terão sucesso se vocês forem imediatistas, porque vocês vão perder o foco. Então, seria o único conselho que, modestamente, eu daria para vocês jovens. Tá? Não pensem em resultados imediatos. Eles demoram e costumam demorar anos, mas eles virão, isso é que é importante. E quando vier o sucesso, ele vai ter um sabor delicioso. Isso eu garanto para vocês. Fruto daí da minha experiência. Cometi vários erros, vários tropeços, mas me considero muito feliz porque eu me julgo muito bem sucedido naquilo que eu sempre desejei e naquilo que eu sempre lutei para conquistar, né? E posso garantir para vocês que o sabor é muito agradável. Alguns desafios. Primeiro, encontrem o que vocês amam. Segundo, encontrem o que o mundo precisa. Terceiro, encontro que o mundo está disposto a remunerar, a remuneração é importante. E quarto, sejam bons naquilo que vocês vão fazer, sejam foda naquilo que vocês resolverem fazer. Tá? Eu tive a sorte de descobrir esse conjunto, essa interseção desses pontos relativamente cedo na minha vida profissional e a oportunidade de praticar isso durante 30 anos. E isso é um diferencial gigante. Tá? E para isso acontecer, estudem, desenvolvam-se e amam a mudança. A mudança não é uma ameaça, a mudança é uma oportunidade. Transforme-se. Esse é o meu conselho. Eu queria fazer um complemento. Eu discordo só num ponto com você. Eu acho que... Corta! Naquilo que você diz, encontrem o que você gosta. Eu acho importante encontrar sim aquilo que você gosta, mas eu sou convencido que ninguém nasce gostando de muita coisa. Eu acho que você aprende a gostar de muita coisa. Então, assim, se esforcem para encontrar algo que vocês consigam gostar. Não pensem que vocês vão gostar de medicina só porque escolheram fazer um curso de medicina. Mas vocês podem se tornar excelentes médicos adorando a medicina ou detestando a medicina. Eu acho que quem abraça um curso, por exemplo, de medicina, tem que lutar para gostar daquilo, porque ninguém nasce gostando disso. Mesmo que escolha fazer medicina, mesmo que perceba que tem alguma aptidão para aquilo. O fato de ter aptidão não significa que você vai gostar de fazer aquilo. Mas você tem toda a razão, é fundamental gostar do que se faz. Vamos lá, a pergunta foi direcionada, eu vou responder a minha pergunta, que diz o seguinte: eu, como executivo, o que eu arrependo se eu pudesse voltar no tempo é que eu não vi meus filhos crescerem. Eu dediquei muito a Patrus e acabei perdendo o charme de ver os filhos evoluindo. Mas hoje o que eu tento fazer
é tentar ser o melhor pai possível para recuperar o tempo perdido. Então, essa aí é a deixa que eu deixo aí dediquem à empresa, mas também dediquem à família. Então, Vansan e Haroldo, nós estamos aqui no final. Vocês têm alguma consideração final? Quer colocar algum ponto, uma mensagem, uma sugestão? Já que nós estamos aqui com o poder da dupla poderosa. São dois caras foda. São dois caras fora de série. Eu queria dizer o seguinte, esse conflito que você teve, né, de dividir o tempo entre o trabalho e dedicação à família, eu acho que é um conflito que todo mundo vive no mundo contemporâneo, viveu e continuará vivendo, né? Uma mulher que trabalha 8 horas por dia e fica longe dos filhos, pela característica materna, né, que tem uma conexão afetiva muito forte com os filhos, vive esse conflito e vai continuar vivendo esse conflito. Eu acho que o caminho é ter cuidado com isso e sempre ter um horário para os filhos de muita qualidade, mesmo que não seja em quantidade elevada, mas a qualidade precisa ser importante, né? Então, assim, e é uma luta que todos temos e todos continuaremos tendo. Não dá para você atender a demanda desejável de uma família com a sua demanda afetiva, que é sempre muito intensa. Marco, não sofra com isso. Eu tive uma medição muito interessante disso. Pela vida profissional que eu tive, consultoria, trabalho com consultoria, com planejamento há mais de 30 anos, sempre viajei muito, com filhos pequenos, às vezes viajava no domingo, voltava na sexta-feira, ou seja, eu também fui alguém que me dediquei muito à minha vida profissional e em muitos momentos tive a sensação de não dar atenção. Você comentou que eu sou belga, né? Moro no Brasil há 30 anos, mas sou belga, e eu tive uma experiência muito bacana, porque desde que meus filhos nasceram, eu falei só francês com eles. E hoje meus filhos, né, são jovens adultos, 19, 20 anos, e eles falam francês fluentemente. Fluentemente. Ninguém fala que eles não nasceram e foram criados lá. Ou seja, se viajando tanto eu conseguir ensinar uma língua inteira para os meus filhos, né, porque basicamente eles falavam apenas comigo, é porque quando a gente dá esse tempo de qualidade, ele compensa o tempo, né? Então, assim, existe essa medida, ela é factível e eu acho que a gente pode parar de sofrer um pouco, sofrer menos com essa consideração, pelo seguinte: quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente transmite isso para os meus filhos, para os filhos também, e é um exemplo importante para eles, e a gente acaba compensando, como o Haroldo disse, a quantidade pela qualidade do tempo que a gente dedica. Então, obrigado aí pela dica, pelas orientações. Eu não estou traumatizado com isso, mas eu estou colocando que eu tenho uma dor. Não sofra. Todo mundo tem dor. Eu coloquei uma. Eu sugiro aos jovens aí que dediquem ao trabalho, mas dediquem à família. Mas, Vansan, já que você é belga, e é uma pergunta direcionada, hoje nós acontece que o brasileiro quer ir para fora. E você vem pra cá. Por que você veio morar no Brasil? Pô, 1993 era outro Brasil, né? Assim, não. Assumindo a idade, como é que falava? Inflação alta, o RV. Inflação alta, etc, era outro Brasil. Mas eu sempre tive, continuo tendo essa clareza. Primeiro, é uma decisão, né? A gente toma algumas decisões na vida, poucas decisões realmente importante, essa foi uma delas. Tá? E na época eu tinha a sensação que aqui no Brasil eu tinha muito mais oportunidades do que eu teria tido na Europa, onde tudo já é muito bem organizado, muito bem definido e etc. E a possibilidade de viver num país que ia crescer, que ia se desenvolver, que ia mudar e talvez, quiçá naquela época, a sensação que eu poderia contribuir com isso de alguma maneira. Tá? E honestamente, 30 anos depois, a minha visão não mudou. Eu continuo tendo certeza que o Brasil ainda tem muito para crescer e se desenvolver, e quem sabe em algum momento eu consigo contribuir com isso. O país é o país historicamente o país do futuro. Então fica assim, fica o meu agradecimento da Patrus por estar nessa caminhada junto conosco. Muito feliz, muito bacana pela experiência de poder entrevistar. Não sou entrevistador, estou aqui
papagaio de pirata, entre aspas, mas estou com 2 craques que têm nos ajudado nessa luta, nessa dificuldade de ser empreendedor, nesse país complexo, mas que a gente acredita que dias melhores virão. E nós não podemos ter medo de desafios. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado. Sucesso, Marco. Obrigado pela confiança. Obrigado.